Olá, sétimo ano, sou a professora Juliana, de Geografia, e hoje nós temos mais um conteúdo novo e eu vou pedir para vocês pegar o caderno de Geografia e uma caneta e já começar a anotar o título do nosso conteúdo, né? Que é A Indústria Acelera as Transformações do Espaço Geográfico Brasileiro, tá? Esse slide aqui eu vou pedir para vocês pausarem, tá? E copiar tudo. A minha função aqui é explicar, tá bom? O conteúdo. Vamos lá. Todos os dias, caminhões, ônibus e carros levam pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Esses meios de transporte só passaram a ser fabricados em larga escala no Brasil a partir da década de 50. E para que pudessem trafegar, circular em número cada vez maior, o que o governo fez? Alargou ruas e avenidas, tá? Grandes rodovias foram construídas e passaram a ligar locais distantes do território brasileiro, tá bom? Entenda que a instalação de indústrias de veículo tornou necessárias outras fábricas que produzissem peças, baterias, tá bom? Essa nova dinâmica de produção de mercadorias transformou o que? O espaço geográfico brasileiro. Outra influência no nosso espaço foi a queda da Bolsa de Valores lá em Nova York, Estados Unidos, em 1929, tá? Que essa crise fez? Ela afetou a indústria do café, que forçou o governo brasileiro a optar pela indústria, tá bom? Quando o Brasil começou a se industrializar, as cidades elas começaram a crescer, né? Gerou emprego e também atraiu cada vez mais as pessoas do campo. Eu até destaquei aqui que o trabalhador rural transforma-se em operário na cidade. Vamos falar agora da meta do desenvolvimento econômico. Eu também vou pedir para vocês copiarem isso no caderno, tá bom? Vamos lá. Lá nos anos 30, se instalou no Brasil uma maneira diferente de administrar o país, né? Os governantes passaram a se preocupar só com a economia e tinha como prioridade estimular a criação de empresas. Aí o que aconteceu? Gerou emprego e, consequentemente, a população começou a receber salário, né? Essa ideia de desenvolvimento econômico tomou conta de grande parte dos líderes do país, ficou conhecido como nacional desenvolvimentismo, ok? A prioridade do governo na época era o quê? Oferecer condições favoráveis para que cada vez mais empresas fossem se instalando no Brasil, tá? Essa política, esse modelo político, ele reduziu os recursos para as áreas sociais e até hoje o país sofre com problemas de desenvolvimento social, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre o modelo de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek, tá? Lá em 1956, o político mineiro Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, tá? Seu governo aprofundou ainda mais as mudanças que vinham ocorrendo desde o declínio do café. JK, Juscelino Kubitschek, ele lançou um projeto de avanço econômico que ficou conhecido como Plano de Metas. Qual é o objetivo do Plano de Metas? A ideia era que em 5 anos promovesse o desenvolvimento de vários setores da economia, energia, transporte, indústria e também da educação, tá? Seu projeto era tão ambicioso que chegou a propagar que o Brasil iria progredir 50 anos em 5, tá? Por quê? Pois as mudanças seriam tão profundas que equivaleriam a 50 anos de história. Tá? Um dos símbolos desse período foi a chegada de empresas estrangeiras, tá? Do setor automobilístico.
Uma das consequências da implantação do plano de meta foi o ingresso em um ritmo acelerado de empresas transnacionais, tá? Transformando profundamente o nosso espaço geográfico brasileiro, ok? Aqui eu tenho uma imagem de Juscelino Kubitschek lá em São Paulo, São Bernardo do Campo. Aqui ele está o quê? Acionando uma máquina para fundir o primeiro bloco primeiro bloco de motor de caminhão fabricado aí em São Paulo, na América Latina, né? Vamos falar um pouco das transnacionais que acabaram alterando o nosso espaço também. Vou pedir para vocês também copiarem essas observações, só não precisa copiar esse gráfico que vai te dar muito trabalho, tá bom? Então, entenda que as mudanças ocorridas aqui no nosso espaço geográfico foram também mudanças de transportes, tá? O setor ferroviário, que havia se desenvolvido muito desde o século XIX, para escoar o café, os produtos agrícolas, para o litoral, foi substituído pelo sistema de transporte rodoviário. Entenda isso, tá? Ocorreu uma substituição de meios de transporte. Antes, nós tínhamos uma malha ferroviária, e a partir de 1950 nós temos o quê? O transporte rodoviário. A implantação dessas rodovias foi uma condição necessária para atrair as indústrias automobilísticas estrangeiras, que passaram a fabricar cada vez mais carros, ônibus e caminhões. A partir da era JK, os caminhões eles passaram a escoar a maior parte das mercadorias, tá? E estava em crescimento, tá bom? Todo e qualquer tipo de produto supérfluo ou de primeira necessidade passou a chegar aos mercados consumidores por meio das rodovias. Até hoje, tá? Chamada de rodoviarismo, a preferência por esse tipo de transporte gerou o quê? Sérias implicações. Quais? As rodovias têm manutenção cara feita pelo governo, que cobra impostos por isso. Por exemplo, os automóveis e caminhões se desgastam rapidamente e as empresas de transporte acrescentam o preço ao frete do produto. Enfim, todos esses valores, esses impostos, eles recaem sobre as mercadorias, elevando o preço final, tá bom? Olha para esse gráfico aqui. Eu tenho de 1920 até 2013, né? Vamos ler o título. Brasil, extensão da malha ferroviária. Vamos entender como que se deu esse processo? Você vê que em 1920 eu tenho aí mais de 25% aí não, 25% não, perdão, 25 mil quilômetros de ferrovia, malha ferroviária. Aí em 1930 começa a cresce até 1960 e dá uma recaída, né? A partir de 60, a malha ferroviária cai. Ou seja, o que está acontecendo aí? No período do JK que não há mais investimento na malha ferroviária, tá bom? O que acontece aqui? Há maior investimento no setor rodoviário, ok? Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Em qual década a malha ferroviária brasileira apresentou sua maior extensão? Vou dar um tempo. Posso responder? Vou responder. A década de 60. Você vê que há um maior investimento, mas depois cai, né? E outra pergunta. Por que houve um declínio da malha ferroviária brasileira após esse período? Eu já até respondi. Bom, vou responder, tá? Então, foi por conta da construção de estradas e
as indústrias de automobilísticas. Foram o quê? Priorizadas, sucateando a malha ferroviária, tá bom? Vamos ver o que eu posso falar mais sobre isso. Então, eu entendo o seguinte, que ao priorizar o rodoviarismo, o governo abandonou as ferrovias. Depois de 60, diversas estradas de ferro foram desativadas, diminuindo sua extensão e o volume de cargas transportado pela rede de trens, tá bom? Também vou pedir para copiar esse slide no caderno. Agora eu vou falar aí sobre Brasília, uma grande obra nacional, desenvolvimentismo brasileiro, tá bom? Vamos lá. Com o objetivo de promover a integração do território, o presidente JK estabeleceu também uma meta, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para a cidade planejada Brasília, lá em 1960, tá bom? Qual era o objetivo, né? O objetivo, segundo os estudiosos, era o quê? Criar um polo de desenvolvimento que pudesse integrar o interior do país às regiões mais desenvolvidas e povoadas, tá? Até então localizadas aí principalmente nas proximidades do litoral, tá? Essa obra, gente, gerou emprego para um grande número de imigrantes, sobretudo os nordestinos, que se deslocaram até o interior de Goiás para construir a nova capital do Brasil. Tá? E esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. Candangos. Tá? Brasília possui um projeto urbano que se chama Plano Piloto, diferente e muito avançado se comparado às demais cidades do mundo na década de 60. Foi projetado pelo urbanista Lúcio Costa. O formato, gente, o formato da cidade lembra um avião com avenidas largas, grandes. O arquiteto Oscar Niemeyer projetou as linhas futuristas da maior parte dos edifícios com ousadia e muita imaginação, tá? Eu vou dizer aqui uma curiosidade. Não tem a passarela da Rocinha? Então, foi um desenho, né? É uma criação do Oscar Niemeyer, tá bom? E na nossa rotina você vê aí obras do Oscar Niemeyer. No Sambódromo, na Rocinha, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre o inusitado golpe de Estado de 1964. Vou pedir também para copiar. Pode pausar, fica à vontade aí. Lá em 1961, Juscelino Kubitschek passou o poder para o Jânio Quadros, né, eleito presidente com maior apoio popular. Mas, 7 meses depois, Jânio renunciou e quem assumiu foi o vice, João Goulart. Era um político gaúcho que compartilhava a ideia nacionalista, tá? João Goulart, ele adotou uma postura de defesa aos interesses nacionais, justamente no momento em que empresas estrangeiras chegavam em grande número no Brasil, tá? Jango, como era conhecido, nacionalizou refinarias de petróleo, desapropriou algumas propriedades rurais, dividindo entre agricultores pobres. Por isso, passou a ser mal visto pela elite brasileira e pela classe média, que tinha medo dessa onda de nacionalização e distribuição de renda afetasse suas propriedades ou as empresas transnacionais, tá? Qualquer ameaça às empresas transnacionais era um risco para a elite rica brasileira, né? Pois muito dos seus negócios
dependiam das oportunidades comerciais geradas pelas transnacionais, pelas empresas. E para defender seus interesses, o que essa elite brasileira rica fez, né? Eles começaram a influenciar a imprensa, né? A opinião pública contra o governo Jango. Começou a pressionar as forças armadas a derrubar o governo e tomar o poder. Aí o que resultou? Golpe de Estado que ocorreu lá em 1964. Eu posso dizer que até 1985 sucederam-se no Brasil governos da ditadura. Acabou em 85, tá? A ditadura. Nesse período foram abolidas as eleições para presidente, não existia voto popular, entendeu? Era militares governando o país, tá bom? Esse aqui é o presidente João Goulart, acompanhado de militares lá em Curitiba. Ano seguinte, em 64, os militares promoveram o golpe que eu tinha dito e João Goulart saiu, o Jango saiu e deu início à ditadura que vigorou no país até os anos de 1985, tá bom? Vamos falar sobre o governo militar e o território brasileiro, tá? Então, a ditadura militar foi uma fase histórica muito tensa em nosso país. A falta de informação e de liberdade de expressão fez com que grande parte da população brasileira tomasse conhecimento apenas dos avanços da economia, tá? Expressos nas grandes obras que marcaram esse período, eu vou falar sobre essas obras daqui a pouquinho. Mas eu quero que vocês entendam que ao longo da ditadura, poucos sabiam que o país se endividava cada vez mais no exterior, comprometendo o nosso futuro e a qualidade de vida de milhares de brasileiros, né? As grandes obras da ditadura militar se concentraram-se no setor de infraestrutura, tá? Depois de 64, o governo militar colocou em prática um amplo projeto de integração das diversas regiões do Brasil, tá? Que ainda se mantinham isoladas umas das outras. Um slogan muito usado nessa época foi o quê? Integrar para não entregar. O que isso quer dizer? É uma clara referência ao risco de perder a Amazônia que supostamente o Brasil corria, né? Risco de perdê-la, tá bom? Vamos falar sobre algumas obras que a ditadura construiu, ok? Rodovia Transamazônica. Então, como eu gosto muito de viajar, eu já peguei uma dessas estradas aí, e que não são boas, tá? Uma das grandes obras do regime militar foi a Transamazônica, uma rodovia que deveria atravessar todo o norte do país por uma extensão de mais de 8.000 quilômetros, ligando o litoral nordestino ao Acre, tá? Faziam parte desse projeto outras obras, como agrovilas, pequenas cidades compostas de aproximadamente 100 quadras. Além de casas, as agrovilas teriam uma escola, uma igreja e um posto médico, enfim. No entanto, pouco foi feito em relação ao projeto. Surgiram apenas algumas agrovilas e somente 5.000 quilômetros de rodovias foram abertas, mas nem sempre asfaltado, tudo barro, tá? Por isso, até hoje, grandes estações dessa estrada ficam intransitáveis quando chove. Se você colocar no YouTube Rodovia Transamazônica, você vai ver que é impossível trafegar nessa estrada. Impossível. Porque não é asfaltada. E quando chove, alaga muito. Outra obra que o regime militar fez foi a Ponte Rio-Niterói.
É uma das maiores pontes do mundo, ela tem aí 13 quilômetros de extensão e piso situada a 70 metros acima do nível do mar. Foi inaugurada em 74 para ligar a capital do estado do Rio, a cidade de Niterói. Aí o que que criou, né? Um atalho para se chegar mais rápido ao polo turístico da região dos lagos, ao norte do estado, né? Bem como as estradas que interligam o sudeste e o nordeste do país, tá bom? Outra obra do regime militar é a hidrelétrica de Itaipu. Eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Essas obras que o regime militar fez, que é a Ponte Rio-Niterói, hidrelétrica de Itaipu, tá? Entre as grandes obras projetadas durante o regime militar, se destaca a usina do Paraná, potente o bastante para sustentar grande parte do crescimento da indústria na região centro-sul do Brasil. Esse projeto levou o nome de Itaipu. Tá? Essa construção foi criada lá em 75, começou a gerar energia em 84, em 1984. Hoje, a usina de Itaipu gera aproximadamente 25% de toda a energia elétrica consumida no país. Tá? Outra obra do regime militar é a Zona Franca de Manaus, que atraiu indústria de eletroeletrônicos do mundo inteiro para a capital do estado do Amazonas, oferecendo aí vantagens como terreno, isenção de impostos, financiamento de longo prazo a juros muito, muito baixos. Foi criada em 1967. A região conseguiu reunir grande número de fábricas que passaram a atrair trabalhadores para a cidade, ok? Consequentemente, Manaus passou de 300 mil habitantes em 67 para mais de 2 milhões em 2014. Com esse crescimento, surgiram muitos problemas. Hoje, por exemplo, milhares de pessoas moram às margens dos rios em moradias precárias chamadas de palafitas. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou colocar aí um Google formulário com algumas questões referentes a essa matéria. Caso vocês tenham dúvida, é só mandar uma mensagem em particular que eu respondo, tá bom? Bom estudo. Dificuldades, preparo pessoas comuns para destinos extraordinários. Beijos, bye bye. Boa semana para todos.